Como que o Mateuzinho foi de quase reforço e um bom reforço para o Timão e voltou para o Flamengo, retornou ao Flamengo em 9 dias. Fala comigo, nação, amo o Timão. Vou explicar aqui tudo isso que aconteceu aqui, o meu posicionamento em relação a esse caso do Mateuzinho no Corinthians, que foi pro Corinthians, chegou a treinar no Corinthians, só que voltou. Hoje, dia 24 de janeiro, ele voltou para o Rio de Janeiro. Bora dar uma olhada aqui na central de mercado e a gente vai entender aqui que é o seguinte: o Flamengo, ele tem um problema que ele tem grandes exigências, né? E foi uma sacanagem pro próprio jogador, o Mateuzinho, que ele vindo pro Corinthians, inclusive, tá pensando num plano de carreira, porque lá no Flamengo ele não vai ter tanta oportunidade de jogar. Mas no Corinthians ele teria muito mais oportunidades, sendo até um reserva ali pronto para entrar no lugar do Fagner, né? Fagner há muito tempo no Corinthians e tal, tá chegando na idade, tá avançado mais em idade, não é? O Fagner, quando ele chegou, apesar de ser um bom jogador, tem ótimos cruzamentos, um bom aproveitamento, né? Entrosamento no elenco e tal, tá há muito tempo lá no Corinthians, né? E assim, o Mateuzinho no Corinthians seria uma ótima opção para ser o reserva ali imediato do Fagner. Mas vamos embora assistir aqui no Central de Mercado pra gente entender mais o que aconteceu. Olha, sábado o Corinthians fez um treino aberto na Neoquímica Arena e o Mateuzinho foi com os jogadores do Corinthians lá, como se fosse inclusive até o Mateuzinho chegou aí no sábado. Que foi o Corinthians jogou contra o... Estreou contra o Guarani, ganhou. O Mateuzinho tava lá, treinou com os jogadores e tal, como se fosse parte do elenco mesmo, entendeu? Tipo, tava parecendo assim que, pô, ele realmente vai ser um reforço. Isso aconteceu em 9 dias, eu vou até mostrar aqui pra vocês o que aconteceu nesses 9 dias e como isso é muito louco, né? Um integrante do elenco. Então, assim, o Corinthians, acho que pra mim tá correto de não aceitar as exigências do Flamengo. Exatamente, o Flamengo exigiu muito. Flamengo, né? São exigências absurdas até, tipo, se a gente quiser o jogador de volta no meio do contrato, a gente vai trazer de volta. Aí, ó. Basicamente é como se o Flamengo se colocasse num patamar acima dos outros. Na verdade, ele se coloca acima dos outros, tá? É uma grande equipe, tem bons jogadores, mas, pô, o Corinthians querendo fazer uma negociação me deu essa bagunça toda, né? O pior é pro jogador, né? Mas enfim, aqui ele vai explicar, né, sobre tudo isso que aconteceu, como isso foi ruim pro jogador. Só mostrei aqui mais ou menos aqui pra gente ter uma noção, pra vocês terem uma noção do que aconteceu. Então, sem o Mateuzinho, o Corinthians vai ficar apenas com o lateral direito Fagner. Mas também tem a opção do Corinthians trazer uma garotada que tá vindo aí da base, da copinha, né? Tem jogadores aí também, né, pra ser analisado. Mas isso foi uma puta sacanagem do Flamengo. Ok, essa aqui foi a linha do tempo da passagem do Mateuzinho pelo Corinthians. Olha o que aconteceu. Tudo começou no dia 15, ó. E como aconteceu foi assim, ó. Depois de um acerto inicial que permitiu ao jogador viajar a São Paulo para finalizar os trâmites da negociação, Corinthians e Flamengo não entraram em acordo com o empréstimo do Mateuzinho por uma temporada. Não houve acordo. Essa aqui foram as 3 cláusulas contratuais foram determinantes para o término das tentativas. Olha as cláusulas que o Flamengo colocou. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%. O valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e cláusula de retorno imediato. Isso, pô, é um pouco absurdo, né? O Flamengo exigir isso, né? Aqui tá, ele chegou a treinar, inclusive, lá no CT do Corinthians, né? O que mais? Aqui, ó. É importante ressaltar que o Corinthians e o Mateuzinho tinham um acordo alinhado para o empréstimo por uma temporada. O jogador chegou a participar do treino para a torcida no sábado, na véspera da estreia do Paulistão. Era desejo pessoal do jogador atuar em 2024. Ele queria atuar no Timão. Havia a possibilidade de mudança de rumo de carreira. Ele ia até mudar o nome dele aqui, ó. Mudaria a identidade pessoal dele. Porque lá no Flamengo, o nome dele é Mateuzinho. Ele queria adotar o nome Matheus França como uma mudança de carreira, uma renovação. Até porque no Corinthians ele ia ter muito mais oportunidade de jogar, se desenvolver e desenvolver mais na sua carreira, né? Porque ele é um bom jogador. E nessa segunda-feira, um dia antes de comunicar a desistência, a diretoria do Corinthians admitiu que havia obstáculos para fechar com o Flamengo. Corinthians e Flamengo estão conversando porque os moldes que foram apresentados o Corinthians não vai aceitar. O Corinthians não vai ser trampolim para ninguém.
Então a gente vai conversar e chegar em um denominador comum, disse o Rubens Gomes, né, que é o diretor do Timão. Depois de discussões entre as direções durante toda a terça-feira, o Corinthians avisou que estava deixando a negociação e falou: não queremos mais. Então, sem Mateuzinho, o Timão vai ter apenas o Fagner como opção para lateral direita. Né, o Timão também escreveu Léo Maná e Guilherme Pellegrini, ambos das categorias de base para a lista do Campeonato Paulista. Né? Dia 15 de janeiro, o Corinthians fez a proposta inicial ao Flamengo, o Mateuzinho, e encaminha para a contratação do lateral. O Corinthians queria o lateral, queria o Mateuzinho. Dia 16, um dia depois, o Mateuzinho faz o último treino no Flamengo, se despediu dos companheiros, estava como se fosse correta, como se fosse uma contratação correta. Parecia que ia dar tudo certo, aí se despediu lá dos jogadores e tal. Um dia depois da proposta, o Corinthians fez ao Flamengo. Dia 17, mais um dia depois, o jogador viajou para São Paulo, fez os exames médicos, tudinho. No dia 18, o Matheus vai até o CT do Corinthians para resolver todas as pendências médicas antes de ser aprovado para iniciar o treinamento com o restante do elenco. No dia 19, o lateral direito apareceu pela primeira vez com a camisa do Corinthians no CT Joaquim Grava. No dia 20, o Mateuzinho participa do treino aberto. A torcida viu ele no treino aberto às vésperas da contratação do negócio. Dia 21 de janeiro, sem o Mateuzinho, o Corinthians estreia no Paulistão com a vitória sobre o Guarani. No dia 22, o Flamengo se posiciona sobre os entraves envolvendo o negócio, mas não descarta emprestar jogador. Olha a cachorrada que o Flamengo fez. No dia 22, Rubens Gomes, diretor de futebol do Timão, admite divergências. Ele tá falando, tem alguma coisa errada aí. Tava admitindo que tinha alguns entraves ali, mas divergências no contrato. Mas mesmo assim ele tava confiando que ia rolar a contratação do Mateuzinho oficialmente. Né? No dia 23, o Corinthians comunica o Flamengo da desistência do negócio e pede retorno do jogador. E foi no dia 23 que pediu para ele voltar pro Rio de Janeiro. No mesmo dia 23, o Corinthians emitiu uma nota e expõe a cláusula divergente que fizeram o clube desistir da contratação de Mateuzinho. E hoje o Mateuzinho retornou para o Rio de Janeiro e volta a ficar à disposição do Flamengo para disputar o Campeonato Carioca. O ruim pro Mateuzinho é que ele fica lá como um terceiro reserva para jogar. E ele tava se mostrando que ele realmente queria jogar no Corinthians, entendeu? Para ter um crescimento na carreira dele, desenvolver mais, né? Ele é um bom jogador, entendeu? Mas enfim, né? O Flamengo fez isso. E o Corinthians vai ficar sem o Mateuzinho. E a gente espera que o Corinthians selecione bem um dos jogadores para ficar nessa posição do Fagner, né? Até porque se o Fagner ele aconteceu lesões com ele, se acontecer de novo lesões, como é que vai ser? Entende? Então é isso, a gente espera uma ótima melhora aí dessa diretoria do Corinthians, né? Na hora de escolher, na hora de fazer os trâmites total, porque o Mateuzinho foi pro CT do Corinthians. Então isso é muito chato até pra torcida. Pô, a torcida tá, vai ser bacana, um novo jogador, um novo reforço. E acaba que não rola, entendeu? Então isso é muito ruim. A diretoria do Corinthians, a diretoria do Timão ficar trabalhando dessa maneira, entendeu? Então a gente espera que seja um ano bom para o Corinthians, né? Estamos na segunda rodada do Paulistão. Hoje o Corinthians joga, né? A gente espera que seja um bom jogo. E qualquer coisa que rolar aqui assim, estarei informando vocês. Até breve.